amigos, é com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros, da coleção de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos falar no capítulo 24 sobre a prece de Ismália, a importância da prece em todos os trabalhos que praticamos, tanto no plano físico como no plano espiritual. Mas sempre lembrarmos a vocês que a prece deve ser simples e objetiva. É com você, Vadino. Olá, Graça. Olá, amigos. Desejo de paz e luz. Que os bons espíritos encontrem sempre ressonância em nossos corações, em nossas ações, em pensamentos, não é? Nós hoje estamos reunidos para tocar num assunto que é um ícone dentro da doutrina espírita. O capítulo 24 do livro Os Mensageiros de André Luiz tem por título A Prece de Ismália. Nós talvez pudéssemos garantir a vocês que não existe nenhum assunto, nenhuma palestra, nenhum estudo acerca da prece que não aborde diretamente a prece de Ismália proferida naquele posto de socorro dentro da mansão da paz. Pois bem, nós vamos ter algumas referências mostradas por Aniceto e também pelas consequências da prece de Ismália, que dizem respeito à intimidade de cada um de nós e a nossa relação com o próprio Pai. Bom, nós estamos perante 1980 almas que estão deitadas em cátares próximos ao chão, em processo de tratamento. Muitas delas já receberam, quase todas elas já receberam o tratamento imediato que era possível ser ministrado a ela. E naquele momento o Alfredo diz que é o instante da prece. Nesse instante da prece, ele convida Aniceto a fazer a prece e Aniceto, gentilmente, por cavalheirismo, cede a vez a Ismália. Aniceto diz para nós assim, Ismália começa a fazer a prece e Aniceto salienta com André Luiz para termos atenção ao verbo, ao som e à ideia. E Ismália promove uma prece de adoração, de agradecimento e de súplica ao Pai em direção e benefício àqueles que dormem. A prece se desenrola de uma maneira calma, de uma maneira profundamente concentrada e de uma entrega de um espírito absolutamente voltado para a ideia, para a concepção da ajuda, da colaboração mútua para com aqueles que dormem. Nós observamos e fixamos bastante que as palavras de Aniceto, quando ele fala sobre o verbo, a palavra proferida, sobre o som, a maneira como isto é dito, a emotividade como isto é dito, e a ideia, o objetivo, o desejo, a vontade de pedir ao Pai, deixar ao Pai o cumprimento natural das suas leis, mas pedindo a Ele por aquelas almas todas que dormem, por todas aquelas almas que estão ali deitadas. Durante a prece, André se concentra ao máximo possível e no momento em que Ismália tem um pequeno intervalo, ele abre os olhos e vê que todos os corpos, todas as pessoas, todos os espíritos, aliás, me desculpem, todos os espíritos que estão ali desencarnados em trabalho, produzem luminosidade nos seus corpos espirituais. Ele fala sobre a luz diamantina de Ismália, depois fala de uma luz similar àquelas que eram auxiliares de Ismália, depois em coloração diferente vem Aniceto, depois Alfredo, depois alguns outros trabalhadores e por último, quase por último, André Luiz e Vicente, com uma coloração também que os enche de satisfação. Ismália continua a sua prece e ele percebe que esta luminosidade aumenta e que flocos de neves, que elementos de força caem do mundo espiritual sobre todos eles. Ele observa que são como flocos de neve que ao tocar a pele se desmancham e são absorvidos por aqueles corpos, tanto dos trabalhadores quanto daqueles enfermos. Um momento absolutamente único na experiência de André Luiz e um momento absolutamente único para nós que podemos ler, reler e aprender continuamente.
a principal mensagem, o principal conhecimento que nos é trazido neste capítulo não é, às vezes, especificamente as palavras ditas por Ismália, mas o ensinamento que nos é trazido no contexto do assunto, em que Aniceto diz para nós: durante a prece, nós elevamos a potencialidade mental e produzimos elementos força em grande quantidade. Esse elemento força carrega de nós a indução, a impulsão, a ideia, a velocidade do desejo que nós queremos traduzir. Este elemento força carrega, obviamente, tanto a energia do bem quanto a energia do mal. Alguns de nós, infelizmente, ainda desejamos o erro ou desejamos a queda de alguém. Ele carrega essa energia. Se vai atingir o outro ou não, é uma questão de merecimento também do outro. Mas todas as nossas preces, toda a nossa produção mental, toda a energia mental que flui incessantemente do nosso cérebro, em forma de prece ou de pensamento, de sentimentos, encontra ressonância. No caso da prece de Ismália, encontra ressonância com o mundo superior e encontra uma resposta absolutamente prodigiosa do Pai Maior. São algumas observações, são alguns pontos apenas para nós raciocinarmos acerca da estrutura mental, psíquica e da potencialidade que temos no campo da produção desta energia, destes elementos força. Desejo de paz e luz, que os bons espíritos estejam sempre perto de todos nós. Queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade desse trabalho, agradecer a vocês pelo carinho que nos têm dispensado e agradecer ao Vadno pelas belíssimas explicações. E até uma próxima, se Deus quiser.